Já estamos ao vivo nesta quinta-feira que mais parece noite, não é? Não é o resumo de notícias, e sim o RTU Notícias nessa manhã de muito escura nesse momento na capital amazonense. Daqui você consegue perceber ali, esse é o fundo da Djalma Batista. Sim, está escuro e muito escuro. Olha só, dá para perceber em algum momento que está chegando o comecinho da noite, né? A Climatempo, melhor dizendo, o Instituto Nacional de Meteorologia diz que a mínima hoje para Manaus é de 26 e a máxima é de 30 graus. Vai chover, tudo indica. Fique com a gente, o RTU Notícias já está no ar. O novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil, que é uma releitura do Bolsa Família, começa a ser pago no mês de novembro, segundo o Ministério da Cidadania. O ministro, melhor dizendo, João Roma, disse que o programa Auxílio Brasil terá um reajuste de 20% e terá valor mínimo de R$ 400. O programa irá até dezembro de 2022, no final do mandato de Jair Bolsonaro. Agora, economia. A suspensão de compras pela China de carne bovina brasileira em vigor já há mais de um mês e meio pode reduzir o preço da proteína no país aos consumidores caso o cenário persista. Os embarques de carne bovina do Brasil para a China foram suspensos em 4 de setembro devido a doença conhecida como vaca louca. Segundo dados do Centro de Estudo Avançado de Economia Aplicada da USP, os dados mostram que a arroba alcançou R$ 272,55 na última terça-feira, dia 19, depois de ter caído a R$ 266,80 na sexta-feira, dia 15. Entre junho e julho, a arroba do boi no Brasil chegou a R$ 322. Bom, não está barato, né? Falando de boi, mas agora pelo lado cultural. Vai ter Boi Manaus agora no aniversário da cidade. A festa será nos dias 22, 23 e 24 de outubro no Sambódromo, em comemoração ao aniversário de 352 anos da capital do Amazonas. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e estar com o esquema vacinal completo, com as 2 doses ou aquela dose única, né, de vacina contra a Covid. Os interessados devem fazer inscrição no site do aniversário da cidade, que vai ser divulgado pela Prefeitura de Manaus. A entrada no local terá necessidade da apresentação de documento oficial com foto, assim também como a carteira de vacinação. Os portões estarão abertos às 6 horas da noite no Sambódromo. Bom, eu te convido agora a acessar o realtime1.com.br, o nosso portal de notícias, e ficar por dentro dos bastidores da política, o mundo dos negócios, o dia a dia da cidade. E claro, você vai ficar a todo momento atualizado acessando o nosso portal também, as nossas notícias vão para as nossas redes sociais. Aproveito para te convidar a seguir o nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1, o nosso Facebook e o Instagram. Vamos lá. Prefeita de Presidente Figueiredo decreta emergência e facilita contratos. O próximo destaque vem da Suframa, que avalia investimentos na casa de 7,9 bilhões em reunião em Porto Velho. Estou me referindo à reunião do CAIS. Comércio online ganha impulso na pandemia, aponta a Fundação Getúlio Vargas. Isso é muito bom. Falando da Suframa, que tem uma comitiva da Suframa que partiu para Porto Velho, e a gente também tem acompanhado. Bom, para falar sobre esses e muitos outros assuntos, eu convido a nossa grife do jornalismo amazonense, Gerson Severo Dantas, que já está aqui ao meu lado, hoje de camisa amarela e eu de verde, Gerson. E assustadíssimo, Caio. Olha só como está aqui atrás. A cidade escureceu do nada, a gente não consegue perceber muito além da Djalma Batista. Alguns prédios já sumiram no horizonte. E vem chuva louca aí. Já está chovendo, já. Se você olhar para o topo dos prédios ali, que pouco dá para a gente enxergar, o topo do prédio já está quase encoberto pela chuva ali, chuva com vento aqui nessa região da Zona Centro-Sul. Manaus já cresceu tanto, Gerson, que pode estar chovendo aqui, está esse tempão aqui. Pode ser que lá na Zona Norte nem esteja chovendo, só esteja ainda o tempo fechado. É verdade. Mas a gente já vai ser pesado hoje. Cuidado você que está no trânsito. Cuidado com o celular. Não vai mexer no celular no trânsito, nessa chuva, não é para mexer em momento algum, mas em especial nesse momento, porque qualquer freada brusca pode causar um deslizamento ali, uma derrapagem. Cuidado, cuidado. E se for sair de casa, não esqueça o guarda-chuva para não se molhar. Afinal, como a gente mostrou ainda agora, olha aí, trovão. Trovão. A mínima hoje é de 26 e a máxima de 30 graus. E a gente sabe que em Manaus ter 30 graus, Gerson, é quase um milagre. Hoje a temperatura amanheceu gostosa, né? Aquela região lá da Zona Centro-Oeste,
Ali é banhado por matas, né? Tem uma área de floresta muito densa ali. E a gente sente quando o dia vai ser bom pra gente que é meio com tecido. Sabe que eu tenho muito problema com frio, né? Pois é. Mas hoje está bem agradável a temperatura. O perigo é essa chuva aí. E nessa chuva tenha atenção. Não seja como uma deputada que nós entrevistamos ontem sobre o projeto de lei do governo do estado, enviado pelo governo do estado para pagar o 13º e o 14º salário aos professores da rede estadual. A deputada disse que ela é presidente da Comissão da Educação, a deputada Terezinha Ruiz, disse que já estava pronto para ser votado, já ia acontecer e tal. No entanto, esse projeto não tem nem previsão para entrar em pauta. Está na Comissão de Assuntos Econômicos, segundo o deputado Saulo Viana, e por lá deve ficar ainda um bom tempo. Essa é mais uma amostra da qualidade dos nossos parlamentares e também da nossa bancada. Também na Assembleia chamou a atenção, hoje, daqui a pouco, o João Luiz Onetti vai nos trazer informações sobre isso, você acompanha no nosso portal. O governo do estado fez mais um pedido para a Assembleia para contrair um empréstimo internacional. Já é o 4º empréstimo que é solicitado da Assembleia neste período. Portanto, é o Amazonas se endividando, mas, por outro lado, investindo em áreas que são consideradas estratégicas pelo governo do estado. Ainda sobre o governo do estado, uma comitiva está lá em Rondônia, como você bem anunciou ainda há pouco, Caio, para discutir a reunião do CAIS, que é a maior pauta dos últimos anos, nesse valor que você acompanhou aqui no nosso portal de 7,9 bilhões. É boa notícia para a economia, assim como é boa notícia para a economia também a aprovação pelo presidente Jair Bolsonaro do novo Bolsa Família, pagando R$ 400 para as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Bom, mas falando desse auxílio, tem gente lá do Planalto que diz ainda que não saber direito de onde esse dinheiro vai sair. Ainda não tem resposta. Certo que vai sair. A notícia que daremos também daqui a pouco lá no nosso portal realtime1.com.br é que o governo agora aposta no ajuste da PEC dos precatórios. Era a ideia inicial tirar esse recurso desse alívio de caixa que a PEC dos precatórios vai dar. O que é essa PEC? O governo tem que pagar dívidas do ano que vem no valor de 89 bilhões de reais. Esse valor são matérias judiciais já tramitadas em julgado, portanto, é líquido e certo que tem que pagar. O governo tenta parcelar esse valor em 10 anos, pagar esse valor em 10 anos, o que abriria um espaço para o governo pagar esse novo Bolsa Família turbinado aí no valor de R$ 400. Atualmente, o Bolsa Família paga, em média, benefícios de R$ 200, ou seja, vai dobrar. Na situação que nós vivemos, será uma boa notícia. Depois, o governo desistiu porque pegou muito mal esse calote entre aspas, que ele pretende dar nos precatórios. O governo passou a investir na PEC que altera a política de cobrança do imposto de renda. Essa PEC não tem nem previsão de entrar em votação. A estratégia de hoje de manhã, uma vez que o presidente já anunciou, garantiu, empenhou sua palavra, é que voltará seus olhos para a PEC dos precatórios. Então, está nessa balada aí. Bom, o João Luiz Onetti está na redação. Ontem o João Luiz esteve na Assembleia Legislativa, como o Gerson já antecipou aqui. E antes de chamar o João Luiz, Gerson, tem gente interagindo conosco aqui no nosso canal no YouTube. Já te convido a curtir esse conteúdo e compartilhar também. A Rosineide diz, muita chuva grossa na Morada do Sol, aqui perto, na Zona Sul. Nessa região aqui. Nessa região da Zona Centro-Sul. Ou seja, Manaus começa a ser atingida para valer. Será que é o inverno? Do Esvera, como inverno adiantado? Mas esse já os meteorologistas dizem que esse é o período da transição, né? Do período. Os meteorologistas não dizem que a Amazônia em si tem o período do inverno e verão, tem um período mais chuvoso e um período menos chuvoso. É o que dizem os especialistas. A gente está nessa transição. Bom, vamos para lá para a redação do Real Time 1 conversar com ele. A nossa. O que você disse que ele usa? A classe e o estilo de João Luiz Onetti. João Luiz Onetti. Gerson, eu e você, nós comemos pastel de feira. Depois eu vou mostrar o que o João Luiz Onetti come no dia a dia. Me impressiona mais o que ele bebe, é uma sofisticação única. Calma, eu preparei um material especial para isso, é o mesmo. Vamos falar com o João Luiz, ter as notícias e depois a gente mostra isso. Oi, João. Oi, Caio e Gerson, bom dia a vocês e você que nos acompanha. Olha só, a gente tem 2 destaques aqui importantes para trazer para você aqui no Real Time. Olha só, os deputados... eles não conseguiram maioria para aprovar aquela PEC que alteraria a composição do Conselho Nacional do Ministério Público.
Precisavam de 308 votos favoráveis, no entanto, receberam apenas 297. E com isso, os deputados agora estão se articulando para votar novamente essa proposta, que altera esse órgão, que é o órgão fiscalizador do Ministério Público, ou seja, de promotores e procuradores em todo o Brasil. A bancada do Amazonas, dos 8 deputados, ficou totalmente aí dividida. 4 votaram a favor e 4 votaram contra. Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara Federal, inclusive, Silas Câmara, José Ricardo e Átila Lins votaram contra. Já Capitão Alberto Neto, delegado Pablo, Sidney Leite e Bosco Saraiva votaram a favor pela rejeição, ou seja, pela não alteração do Conselho Nacional do Ministério Público. Se fosse aprovado, esse conselho aí, uma das principais mudanças seria em torno do número de membros indicados pelo Legislativo, que passaria de 2 para 5 membros. Agora, com essa articulação, Gerson e Caio, a gente vai ver aí se os deputados vão conseguir aumentar um pouco, são 11 votos a mais do que os 297 que eles receberam, para ver se aprova ou não. Eu já havia conversado com alguns parlamentares, como por exemplo o Bosco Saraiva, que votou pela rejeição, que ele informou que é contra essa interferência de órgãos externos do Ministério Público dentro do MP. Já Marcelo Ramos informou que o CNMP não pertence ao Ministério Público, mas sim à sociedade. Por isso, precisa fiscalizar de maneira idônea para que o Ministério Público não cometa o que ele chamou de possíveis exageros ou atitudes exacerbadas, exageradas. Olha só, outro destaque muito importante que a gente traz para você também, daqui a pouco aqui no Real Time 1, a gente tem aí sobre o concurso da Polícia Militar, que estava tão esperado a votação na Assembleia Legislativa. O líder do governo na Assembleia, o deputado Felipe Souza, retirou de pauta ontem esse item que trata sobre a alteração da idade máxima para o ingresso na Polícia Militar, que passa de 28 para 35 anos. A lei dos concursos também, que trata sobre os editais, também foi retirada de pauta e deve ficar para a semana que vem. Essa lei prevê a redução de 90 para 30 dias entre a data do edital e da primeira prova. E olha só, nosso repórter Jefferson Ramos traz outro destaque muito importante, é que na semana que vem devem voltar os trabalhos presenciais lá na Câmara Federal. Da bancada amazonense, dos 8 deputados, 2 não informaram se foram ou não vacinados contra a Covid-19, já que todo mundo que vai voltar presencialmente já deve ter tomado pelo menos aí as 2 doses, no caso de alguns deputados, até mesmo a 3ª dose de reforço ou a dose única vacina da Janssen. O deputado Átila Lins e o deputado delegado Pablo não informaram se foram imunizados ou não. A gente espera, claro, um posicionamento deles, até porque, né, Gerson e Caio, isso é uma questão de segurança e também de exemplo para toda a sociedade, para quem os elegeu. Volto com vocês. Pô, a gente ainda está batendo nessa tecla de que é. deputado, pessoas que a gente coloca ali no poder para ser aquela pessoa com uma imagem ilibada, que a gente tem como referência, pessoas que são consideradas os líderes, né? E estão ali ainda não dando exemplo, Gerson. O pior é que esse exemplo, talvez eles até tenham se vacinado, mas eles precisam verbalizar isso para que a sociedade entenda a importância do ciclo vacinal. Essa é uma doença que só sairemos dela quando todos estiverem vacinados. Porque enquanto um estiver ainda desprotegido, é espaço para o vírus mutar, ou seja, mudar a cepa e infectar todo mundo de novo. Não é isso que nós queremos. Por conta dessa dúvida que as nossas autoridades estão deixando, comportamentos absurdamente abjetos estão de volta. Não sei se você vai mostrar o negócio da suástica do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Na Câmara de Porto Alegre, houve uma manifestação de pessoas que não têm não entendem a necessidade da vacina. Eles foram para a Câmara de Porto Alegre e uma dessas pessoas, um dos manifestantes, é uma mulher. Ela segura ali no lado esquerdo do vídeo, se você reparar, que ela está segurando um cartaz com uma suástica. Isso é um símbolo a gente viu isso muito forte na Alemanha. Hitler propagava esse símbolo e tinha como objetivo a supremacia, a raça ariana. Gerson, isso me gera preocupação.
Olha, uma preocupação gigantesca, porque o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados mais importantes da nossa federação. Não que os outros não sejam, mas ele tem uma prevalência muito grande, tanto na área política, nas decisões políticas. A gente teve vários, pelo menos 3 presidentes que eram gaúchos, né? E é um povo que sinaliza um pouco para onde nós vamos. E se eles estão lá com essa forte influência nazista, todo o Brasil precisa abrir o olho. Quero lembrar que isso aconteceu ontem na Câmara Municipal de Porto Alegre, quando estava se discutindo a adoção ou não do passaporte vacinal, mas no dia anterior, ontem foi quarta, na terça-feira, rodou as redes sociais um post de uma estudante de História da Universidade Federal de Pelotas comemorando o seu aniversário, e o bolo de aniversário, aquele enfeite que costumeiramente todos fazemos. Papel de arroz. O bolo de aniversário era enfeitado com uma foto do Hitler. Ou seja, há algo de errado e de muito ruim acontecendo num estado que é um estado proeminente da nossa nação. Eu lembro, vamos voltar um pouquinho falando em história, que aquela região do sul do Brasil foi ocupada por muitos descendentes, muitos alemães, por pessoas que vieram de outros países da Europa para o Brasil. E eu lembro você, Gerson, que na região sul do Brasil recebeu um morador, na época após a Segunda Guerra Mundial, chamado Joseph Mengele. Joseph Mengele era considerado o anjo da morte. Ele era a figura que fazia experimentos aqueles mais horrendos possíveis em seres humanos, em judeus. Não por acaso aqui nesse período da Covid, experimentos com humanos foram realizados em várias partes do Brasil. Eu próprio estou escrevendo um material agora sobre o médico Flávio Candegiani, que usou a proxalutamida em pacientes no Rio Grande do Sul e em Manaus, com resultado de 200 mortes denunciados pelo Conselho Nacional de Saúde. Daqui a pouquinho, no portal realtime1.com.br, eu vou contar essa história. Vamos mudar de assunto, vamos para a contramão disso, vamos falar de uma imagem boa, uma imagem que deixa a gente satisfeito. De pré-sextou. De pré-sextou. Eu vou primeiro mostrar, eu prometi aqui no programa que eu ia mostrar o que o João Luiz come e bebe. Pode colocar aí no ar, por favor. Isso aí, ó, foi em um passeio que ele fez recentemente pela Europa. Isso aí é tapas, João? O nome disso é tapas? Ah, ele não está na redação? Tudo bem, não tem problema. Mas isso aí é tirado do Instagram do João Luiz. Não é fake news não, Gerson. João Luiz tem estilo. Luiz tem estilo. A gente come pastel de queijo, caldo de cana, no máximo um raio-mac. Ele faz um passeio gastronômico pela cidade de Manaus, pesquisa novos locais, ele pesquisa locais onde tem comidas sofisticadas diferentes. E ontem, por exemplo, ele postou lá que foi numa casa argentina, comeu uma carne, uma fraldinha com um sucro negro híbrido que parecia muito saboroso. O estilo. É o estilo do João Luiz. Você pode ver porque ele vem todo engomadinho. Ele é a nossa grife aqui com relação à alta gastronomia. A alta gastronomia amazonense. Sigam o João Luiz Honesto nas redes sociais porque ele manja. Ele manja bem. Agora, Gerson, só para a gente finalizar aquilo que eu falei, a imagem que conforta o coração, e a gente gosta de dar notícia boa, aquela notícia que gera um pouco de esperança no ser humano, né? Um menino roubou a cena ao tentar se aproximar do Papa Francisco durante uma audiência com o pontífice na última quarta-feira. Isso foi ontem. Ele chega lá próximo ao Papa, tenta brincar, e aí o Monsenhor que está ali ao lado, Leonardo Lapianza, né? Eu acho que esse é o nome correto, cedeu o lugar para o garoto. Você vai ver na imagem mais à frente um pouco. E o garoto, que o Papa depois disse que precisa ter cuidados médicos, tem um aparato médico sempre, ficou sentado ali ao lado do Papa, bateu palmas e se encantou pelo solidel, que é esse acessório que o Papa usa. Tentou pegar ali, até que conseguiu. Ó, ele vai lá, fica encantado, o Papa sempre muito solícito, uma pessoa muito carinhosa, você percebe. E aí ele vai lá, a imagem que eu falei, e ganha um solidel. Ele ganha. Ele vai lá, curioso, né? Criança é fantástica, hein, Gerson? Criança é fantástica, hein? É verdade. É bonito também ver a empatia do Santo Padre, né, Francisco,
com pessoas, né? Claramente aquela criança tem algum problema de saúde, ele recebe, acalenta, bota do lado, né? Bem diferente da postura de alguns líderes religiosos que nós temos aqui no nosso país, que estão fomentando a divisão, fomentando a briga, fomentando uma guerra religiosa totalmente dispensável. Eu lembro que há poucos dias um deputado estadual de São Paulo, Frederico Vasconcelos, que é evangélico, ele fez várias acusações a Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e também ao Papa Francisco, os acusando de pedofilia, de vagabundagem, de safadeza, porque na homilia do dia de Nossa Senhora Aparecida, no último dia 12, Dom Orlando Brandes falou que pátria amada não pode ser pátria armada. A gente precisa respeitar as religiões, mas quando passa para esse tipo de acusação, é bem diferente de um Papa que tem empatia com o seu povo, né? com o seu rebanho. Com o seu rebanho. E Francisco sempre dá essa lição pra gente, né? Sim. Sempre esse gesto de carinho, de amor. E bacana. A imagem que rodou o mundo acalenta um pouco o coração de todo mundo, porque a gente sabe que em algum lugar tem líderes religiosos pensando no ser humano e como está o coração de cada um de nós. Gerson, obrigado, meu amigo. Bora pra feira? Bora pra feira. Se a chuva deixar, né? Se não cair essa chuva que tá aqui atrás, né? Valeu, meu amigo. Hoje tem pastel, caldo de cana e um porquinho pra gente fazer uma panceta à noite. Olha aí, o Gerson já tá adiantando que vem no final de semana. Falando aqui porque eu tô com inveja do João Luiz. Valeu, Gerson. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Caio. Obrigado a você que nos acompanha. Se gostou dessa live, curta, compartilhe, comente, mande o seu recadinho no nosso chat. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e assine o nosso portal no YouTube, Portal Real Time 1. E até amanhã. E para você que quer ficar por dentro dos bastidores da política, o mundo dos negócios, o dia a dia da cidade, acessa realtime1.com.br. Informação com responsabilidade e credibilidade. Até amanhã.